Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no canal Bora Fazer um Curta com Bruno da Mata, Pedro Guedes, Arthur e Luiz Roberto. Estou aqui para comentar dos filmes do primeiro semestre: Deadpool, Batman vs Superman, Guerra Civil e X-Men Apocalipse. E vamos começar aqui com o Bruno. Fala aí, Bruno, o que você achou do filme? Eu gostei bastante do Deadpool, inclusive muito engraçado, bem dirigido, apesar da produção ter tido uma verba relativamente curta para fazer. Foi muito legal, eu gostei bastante. O que eu tinha dito é o mesmo que eu falei já no que eu escrevi sobre o filme. O filme de super-herói já tinha dado no saco. O Vingadores 2 foi mais ou menos. Os Vingadores 2 foi mais ou menos, o Homem-Formiga foi mais ou menos, o Quarteto Fantástico nem se fala. E sempre com a mesma fórmula, né? Tem esse detalhe. Né? Pois é, o Vingadores 1 é igualzinho ao... O Vingadores 2 é igualzinho ao 1 e o Homem-Formiga também. E aí, o que aconteceu? O Deadpool foi um filme muito barato, custou 58 milhões. E todos os esforços do filme, pra mim, ele se encontrou no roteiro e no Deadpool. Porque o filme inteiro, ele zoa constantemente todos os clichês do subgênero filme de super-heróis. Desde a história de origem até a narrativa fragmentada, a montagem enfim, é toda não linear. E é por isso, ele é uma zoação aos filmes de super-heróis. Por isso que basicamente eu gostei muito. É um filme irônico e divertido, é claro. Não, o que eu achei, não. Porque quando eu fui ver o filme eu não esperava nada, né? Porque o Deadpool não é um dos personagens. Lógico, tem gente que adora, mas não é um dos personagens tão bem trabalhados. E ele é um roteiro muito simples. Uma das coisas que mais me surpreendeu é que quando eu fui ao cinema, eu fui, porra, o filme pode ser bom, mas o Ryan Reynolds não vai me convencer. E por incrível que pareça, ele me convenceu e muito, porque parece que esse papel foi pra ele. Foi pra ele o papel, foi. Porque ele nasceu pro papel. Que ele já tinha feito a merda no X-Men Origins, Wolverine. E ele se dedicou, porque ele sabia que tinha feito merda com os fãs lá no primeiro. E ele mesmo, fez esse filme como se fosse a vida dele. Ele foi pra esse filme assim, caralho, esse é o filme da minha vida, é isso que eu quero fazer. Tanto que ele compartilhava o tempo todo foto do filme, falava sobre o filme o tempo todo no Twitter. Inclusive, foi ele quem mais pediu pra ter o filme Sim, solo do Deadpool. O Deadpool direitinho, conforme os quadrinhos e tal, legal. Então, o filme eu acho que ele tem uma coisa inspirada no filme do Tarantino, mais em específico o Pulp Fiction, no sentido de narrar a história do final, não é bem o final, mas do meio do filme, depois ir pro final, depois ir pro início, ir para o início. Isso é sensacional porque mostra como o Tarantino também inspirou o Deadpool. E outra, o Ryan Reynolds, né? Ele desde o Origem, talvez alguns não concordem, antes dele ficar naquela cagada que fizeram, quando ele tava normal, humano, como Deadpool, eu achei ele um ótimo Deadpool. Ele daria, só faltava botar a roupa, mas a culpa não. não foi dele. A culpa não é dele, a culpa é da Fox, é claro. E, só isso daqui eu quero sentar. Tipo, e vale lembrar que o filme tem várias referências aos anos 80 e até Monty Python. E a gente podia falar um pouquinho da produção do filme só pra encerrar, né? Que você falou que o Ryan Reynolds brigou pra fazer o filme. Depois de Wolverine Origins, os fãs ficaram muito possessos com aquilo, inclusive o próprio Ryan Reynolds. Ryan Reynolds depois fez aquela bomba que foi o Lanterna Verde. E aí, o que aconteceu? Foi que ele tentou vender a ideia de um filme do Deadpool pra Fox, só que a Fox não... E ele e o Tim Miller, que é o diretor estreante do Deadpool, eles resolveram fazer um curta, todo em motion capture, né? Captura de movimentos. E aí eles fizeram um curta e a Fox engavetou, não gostou, achou que não ia dar certo violência, comédia e etc. E aí, coisa de uns 2, 3 anos atrás, esse curta vazou na época da Comic Con, se eu não me engano. E os fãs enlouqueceram com isso, e daí sim a Fox teve a ideia de fazer um filme do Deadpool, mais ou menos naquela mesma pegada do curta. E foi basicamente assim a produção do filme. Agora o Deadpool vai tá integrado mesmo no universo dos X-Men. Depois vai ter crossover e tudo mais. Eu acho bem provável, cara. Tanto que eu já vou adiantando que o Deadpool fez mais dinheiro que muito filme de super-herói. E não vamos esquecer também que pra toda produtora de filme, seja de super-herói ou não, tudo é questão de aceitação do público. Com certeza. O quanto que o filme vai render pra ela, o quanto que o personagem vai render. E a Fox pra não ela. esperava que ia render tanto. Exatamente, que tanto que o investimento não foi lá tão alto.
dentro dos Estados Unidos o filme fez mais do que Batman vs Superman, Guardiões da Galáxia e por aí vai. Homem de Ferro 1. Também. Os dois. Homem de Ferro 1 e 2. Fez mais que... Uma coisa que eu tenho a Nossa. acrescentar é o seguinte. Se você reparar, o Deadpool ele é tipo o Guardiões da Galáxia no seguinte sentido. É uma história simples, com piadas que fazem você esquecer a trama simples e você ficar todo distraído das piadas. O que eu acho que é bom. Só um dado curioso aqui, o Deadpool ele custou 58 milhões, dentro dos Estados Unidos é o segundo filme R-rated mais lucrativo dentro dos Estados Unidos, e no mundo fez 763 milhões, ou seja, tipo, muito mais do que custou. E parece que essa semana ele vai ter mais um boom de uns 10 milhões que ele vai estrear na China, no Japão hoje, assim. E é isso, né? Não encheu ontem. É ontem, essa semana. Agora vamos falar do X-Men, né? Que agora a gente falou Deadpool, então vamos pro filme do mesmo estúdio. Começando com o Bruno da Mata. Vamos lá. Infelizmente. Como falar sobre tal filme? Bom, teve muita coisa que ficou muito mal feita nesse filme. Inclusive o vilão, inclusive o chroma key, os efeitos especiais. Eu realmente não gostei desse filme. Foi um filme que tentou ter uma ótica assim mais épica, uma coisa assim, mas não chegou lá. Bom, gente, eu escrevi uma crítica de 1900 e tantas palavras falando sobre esse filme. E é aquilo, cara, a gente tenta ser ponderado, a gente tenta analisar tudo que o filme tem de bom e tem de ruim e tal. Mas o problema é que se eu chegasse pra vocês e falasse, o filme não é tão bom, o Apocalipse poderia ter sido melhor e tal, eu estaria sendo terrivelmente desonesto com vocês. Eu gosto muito de todos os filmes da X-Men. Lembrando que eu tô contando X-Men 1, 2, 3, Primeira Classe e Dia de Futuro Esquecido. Pra mim os pontos altos são X-Men 2 e Primeira Classe. E eu queria muito ter gostado do X-Men Apocalipse. Porque, enfim, eu gosto do conceito dos X-Men, eles seriam uma minoria oprimida pela sociedade, etc. Acho que isso abre uma gama de conceitos muito interessantes. Mas o problema é que esse filme, ele é tão... Como é que eu vou dizer, cara? Primeiro, ele abandona tudo aquilo que tinha de legal nos X-Men, que era essa riqueza, essa ressonância temática. O Bryan Singer, ele é uma direção blasé do Bryan Singer na maior parte do tempo. A direção no Dia de Futuro Esquecido era o ponto alto do filme. E aqui é uma direção preguiçosa. A montagem ela é toda torta, ela corta o ritmo de várias subtramas, ele não consegue alternar entre subtramas diferentes. E o desenvolvimento dos personagens é pobre, os personagens são muito mal desenvolvidos, os conflitos dramáticos são muito clichês, cara. O Magneto com o Mercúrio é resolvido de maneira novelesca até. Todo mundo elogiou a nova formação de X-Men, mas eu também achei muito qualquer coisa. E as cenas de ação, principalmente do meio pro fim, cara, sinceramente, eu achei chato. Eu achei nível Transformers, eu achei insuportavelmente longa e tal. E é por isso tudo que pra mim esse X-Men Apocalipse é um dos piores filmes de super-heróis de todos os tempos. Eu acho que você exagerou um pouco, mas realmente o filme decepcionou muito, porque o que veio antes desse, Dia de Futuro Esquecido, veio com a proposta que ele ia acabar com a cagada que fez no terceiro, que ia ser um reboot, e aí todo mundo ficou feliz, porra, eles vão acertar. Aí eles vêm e fazem esse filme, cara. Esse filme foi a prova que a Fox ela não tem a estabilidade que a Marvel tem pra fazer filme, cara. Mesmo quem não gosta de filmes da Marvel, tem que admirar isso, que elas sabem fazer dinheiro. Já a Fox, ela decepcionou muito. E ela não salva nem na questão, esse filme, das minorias. O X-Men sempre teve aquele negócio de minoria, que ele tratava com minoria, falava... tinha aquela analogia com homossexual, com o negro, né, sobre as minorias. E não salva nisso, não tem nada, não tem um ar crítico, não tem nada. O vilão é fraquíssimo, gastaram um ator excepcional, que era o Oscar Isaac, jogaram ele no lixo e assim, me decepcionou muito. Olha, o que eu tenho a dizer, o arco dramático do Magneto não convence, entendeu? Aquilo ali foi uma justificativa pra... Que, cara, isso não é spoiler, tá na capa, tá até na capa nas divisões de equipe. Ele é um dos Cavaleiros do Apocalipse. O que motiva ele a virar um Cavaleiro do Apocalipse é muito pouco.
O filme sustenta em fanservice, por exemplo, é maneira a cena da Arma X, é maneira a cena do Mercúrio, mas é fora de hora. A Arma X também não faz sentido algum, cara. De repente do nada acontece algo e aparece o Striker, que aparentemente é um militar que de uma organização privada que nenhum governo tem um pouco de ciência. Porra, é tudo mal construído. Assim, é bom de assistir. Se você não for ver por um lado crítico, acaba sendo um filme divertido. Mas se você tem aquele lado crítico, que de cinema e tudo, tu vai detestar. Exposição excessiva da Jennifer Lawrence, ou por causa de que ela é oscarizada. Então a gente vai chegar num momento agora que a gente vai falar sobre uma cena que é muito importante, mas ela tem spoiler. Então já vamos avisando que, pra quem não gosta de spoiler, quer começar falando, Bruno? Eu achei simplesmente o... Deixa eu explicar qual é a cena. A cena é... Obrigado. Deixa eu explicar, porque eu não falei qual é a cena. Corte. A cena é o seguinte, sentindo. a cena é a cena que todo mundo mais falou do filme, que foi a aparição do Wolverine no filme. Todo mundo mais esperava, porque o próprio diretor, na semana do lançamento do filme, falou que seria um Wolverine totalmente diferente que a gente já viu. Então todo mundo ficou Com ansioso. certeza foi diferente. Ansioso pra saber o que era. Então vamos começar falando da cena aí, Bruno. Toda a caracterização do Wolverine ficou fraca. O modo como ele aparece ficou também completamente fora de hora. Assim como a cena dele saindo do cinema, falando, realmente o terceiro filme é sempre o pior. Bryan Singer, por que você fez isso? Né? O seu filme é o pior. E, sinceramente, parece que ele fez de propósito, cara, de tão tosco que é, cara. Assim, o que eu tenho a dizer, eles podiam. O Hugh Jackman está pra terminar a sua carreira como Wolverine nesse último filme, que vai ser o Wolverine 3. Aí eles pretendem trazer um novo Wolverine, contratar outros atores. O que o Bryan Singer podia ter feito é não ter mostrado o Wolverine nesse momento, esperava os próximos filmes e acabar o último filme com ele, escolhesse outro ator pra fazer o Wolverine e botava nessa formação clássica que é os jovens, em vez de botar o Hugh Jackman, porque se o Hugh Jackman sair e botar um novo, vai ficar um troço meio esquisito e também não precisava, cara. Eu ouvi falar que eles estão querendo substituir o Wolverine pela X-23, na verdade. Ouviu também. Cara, mas isso podia ser X-Force. Cena da Arma X, cara, como é que eu vou dizer? Cara, pro fã de quadrinho, eu acho a Arma X uma história sensacional também, uma das minhas favoritas do Wolverine, mas ela merecia estar num filme próprio, ela não merecia estar cuspida no meio da trama. E como é que e ela toda é muito fora de hora. Coxas. É feito nas coxas. É muito aleatória. E cara, já é a terceira vez que a gente tá vendo a origem do Wolverine num filme. Não, e é verdade. A mesma origem, Pois 3 é, vezes. cara. É sensacional porque parece que o diretor ele quer agradar o fã com uma fanservice, mas quando ele faz uma fanservice mal feita, é pior do que se ele não tivesse feito, entendeu? Esse é um problema de um outro filme que a gente falou, que é o Batman vs Superman, mas depois a gente fala. Sim. E só pra completar a mega cagada, não é uma palavra feia, cagada que foi essa cena, aquela peruquinha do Hugh Jackman, olha, eu vou te contar. Ele correndo na neve com aquele aquela esquilo cena, balançando, né? aquela cena. Por que ele não sentou e começou a dançar? Aquela cena.